queridos alunos e alunas da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Regular de Boa Vista. Vamos começar mais uma aula? Estamos aqui mais uma vez para aprender a palavra do nosso Deus. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças porque o Senhor é bom, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E hoje mais uma vez precisamos do teu auxílio para aprender a tua palavra, Senhor. Queremos pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor perdoe os nossos pecados e nos ensine a andar com o Senhor, através dos princípios que o Senhor deixou para nós na tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem lembra dessa música? Você, se já está há algum tempo na igreja, deve lembrar dessa música. Nossa lição hoje vai falar sobre oração. Nós vimos na lição passada que Jesus, como nosso mestre, a quem nós devemos seguir, ele deixou um exemplo de uma vida de oração. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele orou em vários lugares, em vários momentos, de muitas formas, porque ele mostrou a necessidade de ter um relacionamento com o Pai, que é Deus, a necessidade de depender de Deus. Por isso nós oramos. Mas você conhece alguém que tem vergonha de orar em público? Já conheceu alguém ou conhece? Ah, não vou orar não. Aqui na nossa revista tem várias situações por que as pessoas não querem orar em público. Como é em público? Ah, na sala da IBD, quando está todo mundo junto, na hora do almoço, quando está toda a sua família. Ah, quando está minha família eu não tenho vergonha, mas se estiver na casa da minha avó com um monte de gente, aí eu já fico assim. Por que será que as pessoas têm vergonha de orar? Aqui tem algumas desculpas. Eu não sei orar bonito e às vezes gaguejo na minha oração. O outro falou assim, e se me der um branco? No meio da oração eu esqueci o que eu estava orando. Eu não sei o que dizer. E se eu falar alguma coisa errada na hora da oração? Tem gente aqui que ora melhor do que eu. Você está lá na sala da IBDI, a Maria ora melhor do que eu. Eu não vou orar aqui não, vou ficar quieta. E se a professora me pedir para orar, eu já fico nervosa. Nós não devemos ter medo de orar em público. Por quê? Porque orar, a gente precisa entender, na nossa lição de hoje, a gente vai ver isso. Primeira coisa é saber o que é a oração. Oração é o nosso diálogo com Deus. Por que nós oramos? Orar é falar com Deus. Deus fala conosco através da sua palavra. Nós falamos com Deus através da oração. Então é importantíssimo que nós tenhamos uma vida de oração. Porque orar é a nossa comunicação com o nosso Deus. É através da oração que nós nos dirigimos a Deus, né? E por que, né? Você está vendo, eu acabei de explicar por que nós devemos orar. Porque você não convive com uma pessoa, você não tem um relacionamento com uma pessoa sem falar com a pessoa. E quando você fala com essa pessoa, você fala sempre a mesma coisa? Você fala sempre a mesma coisa com a sua mãe todos os dias quando você acorda? Bom dia, mãe. O café está pronto? O que temos hoje? Ok, mãe, vou para o meu quarto. Todo dia você fala as mesmas palavras? Não. Por quê? Porque você tem um relacionamento com a sua mãe. Tem dias que você acorda, bom dia, mãe, obrigada por esse café, tá muito gostoso. Tem dia que você acorda, bom dia, mãe, hoje eu não estou legal para comer, eu vou querer só uma fruta, depois eu vou para o meu quarto, depois eu volto, converso com ela de novo. Como é que é o nosso diálogo com as pessoas que a gente conhece? Com aquela amiga que você não vê faz tempo por causa daquela quarentena e você está na internet, está no celular, no WhatsApp com ela, conversando, você conversa com ela sempre usando as mesmas palavras todo dia, sempre o mesmo assunto? Não, por quê? Porque você tem um relacionamento de amizade. O nosso relacionamento com Deus é importante e a nossa comunicação nesse relacionamento é através da oração. Então, por que nós devemos orar? Porque primeiro nós temos o exemplo do nosso mestre, como nós vimos na aula passada. Jesus é o nosso mestre. Nós temos o exemplo dele. Depois, por quê? A segunda coisa, segundo motivo pelo qual nós devemos orar. Primeiro que Jesus nos deixou o exemplo.
A segunda coisa é porque é através da oração que nós confessamos os nossos pecados e pedimos perdão a Deus. Sabia que é através da oração? Vamos abrir o Salmo 51, perdão. Abre sua Bíblia aí, no Salmo 51. Nós temos aqui Davi confessando o seu pecado. Salmo 51, do versículo 1 ao 4, nós vamos ler. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de modo que és justificado quando falas e puro quando julgas. Aqui, Davi, o rei Davi, ele havia cometido um pecado. Ele tinha se envolvido com a mulher de um soldado do exército dele. O soldado estava para a guerra, Davi não foi, e ele se envolveu com essa mulher e levou essa mulher para o palácio dele, e Davi engravidou essa mulher. E isso foi um pecado que ele deixou escondido e que ninguém soube. Mas só que Deus usou o profeta para ir lá na casa dele e dizer: olha, Davi, você pecou. E quando Davi cai em si, ele se arrepende do pecado, ele ora a Deus e pede perdão. A oração é o meio pelo qual nós chegamos a Deus para confessar os nossos pecados. A Bíblia fala lá em Romanos, né? Se confessarmos, não, em João, perdão, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, como é que eu confesso o meu pecado? Quando eu vou orar à noite antes de dormir, ou de manhã, quando eu acordo e faço a minha oração, eu falo: Senhor, eu pequei hoje. Eu passei no sinal vermelho com o meu carro porque eu estava sem paciência. Eu gritei com meu filho porque eu perdi a paciência. Senhor, eu não fiz as coisas que eu deveria fazer, eu procrastinei. Procrastinar é pecado. E aí eu peço perdão a Deus, eu confesso, reconheço que eu errei, falo como eu errei e eu peço perdão a Deus. Foi isso que Davi fez aqui. Ele usa algumas palavras para se referir a pecado. Ele fala assim, transgressões, apaga as minhas transgressões e apaga o meu pecado. Livra-me completamente da minha iniquidade, também pecado. Purifica-me do meu pecado, ele fala. Fiz o que é mal diante dos teus olhos. Toda vez que nós pecamos, nós fazemos o que é mal diante dos olhos de Deus, como Davi. E não tem diferença do meu pecado para o pecado de Davi. Então é através da oração que nós confessamos o pecado e nós pedimos perdão a Deus. Eu não posso pecar e olhar para cima e dizer: foi mal, hein? Foi mal, Deus. Assim que eu confesso meu pecado, peço perdão? Não. É através da oração. E Jesus, ele nos ensinou a orar. A oração é o meio pelo qual nós confessamos e pedimos perdão pelos nossos pecados. E é o meio também pelo qual nós louvamos e adoramos ao nosso Deus. Através da oração nós podemos fazer isso. Senhor, eu te louvo porque Tu és maravilhoso. Nós podemos falar dos atributos de Deus na oração. O Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é conselheiro, é Deus forte, é Pai da eternidade. O Senhor é onipresente, onisciente, onipotente. Através da oração nós louvamos o nosso Deus. Mas, tia, eu não sei o que eu vou falar sobre Deus, por isso nós temos que estudar a palavra. Sabia que você pode orar lendo a palavra de Deus? Abre a sua Bíblia aqui nos Salmos ainda, Salmo 131, que diz assim, deixa eu ver aqui. Ó Senhor, o meu coração não é orgulhoso, nem os meus olhos altivos, não me ocupo com grandes questões, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Eu acho que eu não estou lendo o certo, desculpa, não é o 131, é o 103. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 103?
agora. É o salmo de louvor a Deus. Diz assim, ó: bendize a minha alma ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Aí aqui vai falar o que que Deus faz. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua alma da perdição e te coroa de amor e de compaixão, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Então aqui vai falar que a minha alma vai louvar ao Senhor, vai agradecer ao Senhor, vai bendizer ao Senhor através da oração. Nós podemos fazer isso. A minha oração, ela não precisa ser uma oração repetida. Todo dia eu decoro: Senhor Deus, obrigado por esse dia, por essa noite, pelo alimento, pela vida, pela mãe, pelo pai, pelo cachorro. Amém. Todo dia eu oro a mesma coisa. Isso é uma coisa repetitiva. Não é um diálogo com Deus, porque você não fala com sua mãe a mesma coisa todo dia. E com Deus é um diálogo. Nós vamos falar, né, como nós estamos nos sentindo, onde que a gente pecou, se arrepender diante de Deus, pedir perdão, orar pelas pessoas que estão ao nosso redor, que precisam, que têm necessidade. A oração serve para isso também. Através da oração nós reconhecemos que é Deus, que Ele é Deus e que Ele faz todas as coisas. E aqui na nossa revista também, a gente tem aqui, ó, nós usamos também a nossa oração para colocar as nossas necessidades diante do nosso Deus. A oração, ela também serve para colocar as nossas necessidades diante do nosso Deus, para colocar os nossos pedidos diante de Deus. Então eu posso, na minha oração, louvar, bendizer, glorificar o nome do nosso Deus. Eu posso confessar os meus pecados, falar para Deus como eu estou me sentindo. Se alguém pecou contra mim, eu posso falar desse sentimento para Deus também, porque Ele vai me entender. E eu posso também pedir. Salmo 25 fala isso. Vamos ler aqui em Salmos, no versículo, no capítulo 25, que fala assim, ó. Vamos ler aqui, pedidos de Davi nessa oração. Salmo 25, o versículo 4. Faze-me saber os teus caminhos, ó Senhor, ensina-me as tuas veredas. Davi está fazendo um pedido para Deus aqui. Senhor, eu quero aprender os teus caminhos. Senhor, eu quero aprender as tuas veredas. Senhor, eu quero aprender a tua palavra. Senhor, me ensina. Senhor, me ensina. Davi sabia que somente Deus podia ensinar essa palavra para ele, podia mostrar o caminho certo, podia ajudar ele como rei, tomar as decisões corretas. Então Davi estava pedindo algo para Deus. E a outra coisa que ele pede é no versículo 7, não te lembre dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, segundo o teu amor, lembra-te de mim, por tua bondade. Aí no 11 diz, por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Aqui ele pede perdão também. Aí no 16 ele diz, olha para mim, tem piedade de mim. No 17, as ânsias do meu coração têm se multiplicado, tira-me dos meus apertos. Olha que pedido interessante, ele estava com o coração cheio de ansiedade. As ânsias do meu coração têm se multiplicado. Como nós temos a tendência de ficar assim nesse tempo, né? Tá todo mundo trancado em casa, esse vírus ainda está aí, já tirou a vida de muitas pessoas com a permissão de Deus. E a gente ficou triste porque pessoas da nossa família partiram, da nossa igreja partiram, nosso coração vai ficando angustiado, vai ficando ansioso, e a gente precisa orar, como Davi orou aqui, ó. Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. As ânsias, 17, do meu coração têm se multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Senhor, eu estou triste. Me tira dessa situação. Senhor, está muito difícil. Me ajuda. Na oração, eu posso fazer pedidos, tanto sobre mim, como eu posso pedir pela vida de outras pessoas. Senhor, ajuda a minha mãe, ela está doente, ela está com Covid, estou com medo dela morrer. Ajuda meu pai que está indo trabalhar, todo dia eu fico com medo dele pegar essa doença. Guarda o meu pai, guarda a minha mãe, você pode pedir
pelos seus familiares na oração, você pode pedir pelos perdidos. Lembra que nós falamos na aula passada que nós precisamos orar por aqueles que não conhecem a Deus, né? E a oração, ela precisa fazer parte da nossa vida. Não tem como nós sermos discípulos de Jesus, seguidores do Mestre, sem praticar a oração. Então, nós precisamos colocar as nossas necessidades diante do nosso Deus. E, de forma bem prática, o modelo de oração que Jesus deixou foi o Pai Nosso, que é uma oração muito conhecida, né? E nós também podemos usar essa oração, mas nós não precisamos repetir essa oração nem decorar a oração. Sempre a gente precisa lembrar, é um diálogo, eu não preciso decorar. Então, como é que eu começo a minha oração de forma prática? Primeiro, eu louvo e agradeço a Deus. Senhor Deus, muito obrigada. A minha oração, ela é dirigida ao Pai, ao Deus. E ao final, nós oramos em nome de Jesus. É muito importante nós aprendermos isso sobre a oração. Eu não oro em nome do Espírito Santo, em nome de Deus, não, em nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus, lembra que ele é o mediador? O homem, Deus, nós pecamos, nós nos afastamos e viramos inimigos de Deus. Quem foi que veio fazer a paz entre Deus e o homem? Jesus. Então, Jesus é o mediador. Então, é em nome de Jesus que nós nos dirigimos ao Pai, porque Jesus é o nosso mediador. E a Bíblia fala também que o Espírito Santo é o nosso intercessor. Então, toda vez que você orar errado, que você não souber orar, não tem problema, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por nós. Mas você tem que aprender a orar. Não é por causa disso que você vai orar de qualquer jeito. Eu não estou dizendo isso. O Espírito Santo, ele intercede por nós. Às vezes eu estou tão triste que eu não sei o que falar para Deus. Mas o Espírito Santo sabe. O Espírito Santo sabe exatamente e ele intercede. Ele leva a minha oração ao Pai. Então, todas as vezes que você orar, no final da oração, você ora em nome de Jesus Cristo. E nós dizemos amém. Amém na oração, sabe o que significa? Amém quer dizer assim, que assim seja, que assim se faça, né? E todas as vezes que nós oramos, uma coisa muito importante também é nós colocarmos os nossos pedidos diante de Deus e depois falar, Deus, esses são os meus pedidos, mas que seja feita a tua vontade. Jesus orou assim no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Todas as vezes que eu orar, tenho que pedir que seja feita a vontade de Deus. Por quê? Primeiro, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Segundo, que a vontade de Deus é sempre melhor que a minha. Sempre, 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 sempre. A vontade de Deus não se compara. Tia, mas o meu plano de férias é perfeito. Eu quero muito isso. Quero muito, muito, muito. Mas se não for a vontade de Deus, não vai ser bom para você. A vontade de Deus é a melhor coisa para as nossas vidas. E na oração, quando nós colocamos os nossos pedidos, Senhor, eu quero isso, eu quero te pedir por essa situação, eu queria que o Senhor fizesse isso, isso e isso, se for a tua vontade. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. E Ele responde a nossa oração. Ele responde. Ele pode responder um sim, Ele pode responder um não, Ele pode responder um espera. Então, nós também devemos estar atentos a isso. Às vezes, nós oramos por uma coisa há muito tempo, e Deus ainda não respondeu. E às vezes nós desistimos. A Bíblia fala que não, que nós devemos perseverar na oração. O que é perseverar? É continuar orando. Ainda que Deus não responda, ainda que Ele faça você esperar. Ele sabe o que é melhor. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, na parte prática dessa nossa lição, o que nós temos na nossa parte prática? Nós precisamos orar conforme a palavra de Deus. Nós não devemos orar só o que nós queremos. Onde é o que nós queremos? Onde é que nós aprendemos a orar? Aqui, ó, na palavra de Deus. Vários salmos são orações que nós podemos fazer. Então, aprender a orar a palavra de Deus. Porque quando nós oramos a palavra de Deus, nós oramos a vontade de Deus.
Isso glorifica a Deus. A nossa vida de oração, ela deve ser uma vida de oração que glorifica a Deus. Não ter vergonha de orar em público. Se você é alguém que tem vergonha de orar em público, então você vai treinar em casa orando. Treina em casa. Se você tem o hábito de orar em casa, você vai orar bem em público. É um hábito a oração, é o nosso relacionamento com o nosso Deus. E não tem problema se você orar errado em público. Lembra que o Espírito Santo faz quando nós oramos errado? Nós não devemos ter vergonha de orar pelas pessoas. Às vezes tem um amigo da escola, deixa eu orar por você, eu posso orar por você? Você pode falar assim, e você pode orar por essa pessoa. E a terceira coisa, exercitar a oração. Então, como está a sua vida de oração? Você faz só aquela oração na hora do almoço? Senhor Deus, obrigado por este alimento, em nome de Jesus, amém? Ou então, né, aquela oração que o pessoal diz, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Não, não é assim que nós devemos orar. Nós precisamos ter uma vida de oração com o nosso Deus. Eu quero desafiar você a fazer um caderno de oração. O que é um caderno de oração? Onde você escreve os pedidos que Deus ainda não respondeu. Por exemplo, tem um amigo da escola que você quer seja salvo. O nome dela é Joana. Então, orar pela salvação da Joana. Então, toda vez que eu vou orar no meu quarto, eu pego meu caderninho. O que eu vou orar hoje? Ah, Senhor, salva a Joana. Eu fico ali orando até o Senhor responder a minha oração. Né? Senhor, um pecado. Lembra que a gente falou da lista de pecados? Senhor, eu preciso abandonar esse pecado. Vou colocar aqui na minha lista. Senhor, assim como Davi pediu, livra-me das minhas transgressões. Senhor, me livra desse pecado. Senhor, não consigo. Me livra desse pecado. Então, essa é a parte prática dessa lição. Se liga, nós precisamos se ligar a Deus em oração. O título da nossa lição é esse, se liga. Se liga em quê? A nosso relacionamento com Deus. Ele precisa da oração. A nossa comunicação é através da nossa oração. E vamos orar? Vamos concluir a nossa lição, que o Senhor continue abençoando vocês, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a ter uma vida de oração, uma comunicação melhor com Ele. Oremos. Pai, te damos graças, porque só o Senhor pode nos ensinar lições tão preciosas da Tua Palavra, como a maneira de se comunicar com o nosso Deus, que é através da oração. Ajuda-nos, Senhor Deus, a desenvolver, ó Deus, essa comunicação contigo, de forma, Senhor Deus, natural e espontânea, de forma bíblica, Senhor, que possamos orar a Tua Palavra, que possamos seguir o exemplo do nosso Mestre, que é Cristo, que orou em tantos momentos, mesmo sendo Deus, estando aqui. Ele nos mostrou a necessidade de orar. Ajuda-nos na nossa vida de oração. Ajuda cada aluno, Senhor Deus, a crescer no seu relacionamento com Deus, contigo. A crescer, Senhor Deus, na comunicação em oração. Ajuda-os, ó Deus, e obrigada pelo Teu Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis e nos auxilia, Senhor Deus, quando nós oramos. Muito obrigada por esse tempo, por essa aula, pela Tua Palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém.